Olá, aqui é Anderson do canal Provedor de Sucesso. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E primeiramente agradecer aos mais de 100 participantes que já estão no nosso grupo do WhatsApp, que vão ter acesso prioritário nas aulas gratuitas do dia 23, 24 e 25 de abril. Muito obrigado por quem está me acompanhando e sinceramente estou muito feliz. Como eu não gosto de ficar de muita enrolação, o negócio, a gente sabe que a vida do provedor é corrida e o papo tem que ser reto. Eu costumo ir diretamente para o conteúdo, sem blá blá blá, porque com nós o negócio tem que andar. E eu estava pensando no tema desse vídeo e cada vez que eu tenho uma dúvida do que eu vou colocar para vocês, que é esse compartilhamento de experiências que eu já vivi, eu volto lá para frente, lá para trás, aliás, no momento em que eu era técnico e eu era muito operacional. E me veio uma ideia na cabeça, que é o tema desse vídeo. O que você prefere? Dar os primeiros passos hoje e com tempo, sem ter uma corda no pescoço, ou resolver na emergência? Vejam bem, a gente já tem a resposta pronta. E por que a gente não faz isso? Essa é a pergunta que eu fico me fazendo e hoje, vivendo tudo isso que eu já vivi, eu também tenho a resposta e ela é muito óbvia. E quando você está lá no operacional, você não se faz essa pergunta, esse que é o problema. Tudo começa aí, você não faz essa reflexão. E que bom que você está aqui. Se você está me assistindo, olha só que oportunidade. Você já vai poder se fazer essa pergunta hoje. E, olha só, a resposta certa é sempre fazer devagar e com calma. E, olha que engraçado, não é só para o trabalho. É para a nossa saúde, porque veja bem, eu cheguei a pesar 106 quilos na minha época de técnico. Hoje estou com 84. Eu posso dizer para vocês, é qualidade de vida. Hoje de manhã saí 6 horas da manhã para fazer meu treino de bike, 1h30, andando de speed hoje. E veja bem, não estou deixando de trabalhar, mas eu não estou correndo atrás do rabo com o telefone tocando o tempo inteiro, que se eu não estiver dentro da empresa, o negócio também não anda ou de repente não abre nem as portas. Então o que eu quero dizer para vocês, não é só para o trabalho que a gente não tem a resposta certa. É para a saúde, é para o esporte, é para os filhos, é para a família, é para tantas outras coisas. Engraçado, a gente sabe o que tem que fazer e mesmo assim a gente não faz. E aí, se a resposta certa é dar os primeiros passos devagar, por que eu só vou cuidar da minha saúde quando eu vou lá no médico e ele diz assim, você vai infartar? Por que eu vou querer curtir meus filhos quando eles já estão fazendo 18 anos de idade? E olha só o prejuízo que a gente tem por não parar para pensar nisso. E é bem de mindset mesmo que eu estou falando. Porque a parte legal dos filhos, eu já tenho uma com 13 anos. A parte legal dos filhos é quando eles são criança. É que nem, desculpe a comparação, mas me veio na cabeça agora, é que nem um gatinho novinho. Quando ele é novinho, ele escala nas cortinas, ele pula o sofá, ele fica se rolando. Depois que ele fica velho, ele vai ter a vida dele. Os filhos é exatamente a mesma coisa. E por que a gente não cuida deles agora? Por que a gente não cuida da nossa família agora? A gente só vai resolver isso lá na emergência. E as respostas são as seguintes: preguiça, conhecimento ou ego. Essas são as 3 respostas de por que a gente não faz isso. Ah, eu preciso me alimentar melhor. Óbvio que comer pizza é muito mais saboroso e é muito mais prático. Mas vocês concordam que é um pouco de preguiça? De repente, tem que fazer força, né? Eu preciso ter algum movimento diferente daquilo que meu corpo está habituado.
Conhecimento. Essa eu estou ajudando vocês. Eu estou passando a informação aqui. Então, se vocês estão me assistindo, vocês já estão adquirindo conhecimento. Mas, quando a gente não tem esse conhecimento, é uma coisa que eu não dou bola e só espero a conta chegar. E ego. Esse eu vou dizer para vocês, me pegou por muito tempo, hoje não me pega mais. O ego é o seguinte, eu tenho conhecimento, eu não tenho preguiça, mas eu acho que eu sou diferente, que eu sou a última bolacha do pacote, ou que o mundo é injusto, ou que ele é diferente para mim, e eu não dou o braço a torcer. Basicamente é isso. O ego eu sou tão fechado naquilo que eu acredito, que eu não dou bola para nada que me falam, ou eu acho que esse cara tá ficando louco aqui tá atrás da câmera. E, enfim, eu tenho as minhas próprias conspirações, digamos assim. Então, assim, de maneira resumida, é por causa disso aqui que a gente não caminha para o lado que é o certo. Só existe uma resposta certa. Você precisa começar as coisas devagar e dando um passo de cada vez, e você vai melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando. E assim nós vamos chegar em algum lugar. A resposta errada, deixa a gestão do meu provedor de lado, eu vou continuar focando naquilo que é o que eu gosto de fazer, eu vou continuar me escondendo dos problemas, daquela conversa com o contador, daquela consultoria do Sebrae, às vezes, que eles oferecem, ou daquilo que eu tenho que resolver, é coisa chata de fazer, e aí é preguiça. Então é coisa chata, tem um monte de coisa chata que a gente tem que fazer. Agora não esqueça que você é o dono do teu provedor. Então tem que saber que essa atribuição é tua. Se a coisa pegar fogo, é no teu que vai arder. Entendem? Então nós temos que trazer a responsabilidade, nós temos que passar em cima dessa preguiça, desse ego, e agora vocês estão tendo conhecimento para isso, e ir lá ter a conversa com o contador, que eu me lembro, falo muito do contador, porque para mim era um terror o contador, né? Ele me chamando para ter uma conversa, e aí o que ele queria me dizer naquele dia da conversa? Você emitiu 100 mil de nota fiscal, só que entrou na tua conta 200. Era isso que ele queria dizer. Você tem 100 que está no limbo. Né? E eu dizendo, não, isso é besteira e tal. É besteira até eu ter que resolver na emergência. Que é você ter que se justificar da onde que saiu esse dinheiro. Então, assim, eu não quero fazer. Tá bom? Teu ego te dominou mais uma vez, a tua preguiça te dominou, mas não esqueça que a conta chega. Estamos claros? Certos? Eu acho que todo mundo entendeu o ponto, né? Anderson, tá bom, você fala, a gente entende, mas como que eu dou os primeiros passos? Agora eu já entendi, eu vou tirar meu ego, vou tirar minha preguiça e eu vou acreditar nisso que você está falando e quero dar os primeiros passos. Como? Por onde eu começo? E aí, tá aí, né? E por que eu insisto tanto que você precisa olhar a tua empresa numa semidivisão, digamos assim, que assim, se não existe isso, se é só você que está fazendo todas essas atividades, se você não tem nenhum colaborador, se você é uma eu-presa, vamos lá, pode ser que isso seja a base para o teu crescimento. E que bom, de repente, que você já esteja acompanhando esse vídeo e já tenha essa informação. Mas é um momento ainda bem inicial do teu provedor. Né? Então, aproveita esse conteúdo para rascunhar quais são os teus próximos passos. Mas eu gosto de dizer assim, eu já sou provedor, eu já tenho uma equipezinha ali, não muito grande. E aí? Mas eu estou muito no operacional. Como que eu faço para dar o primeiro passo? E o primeiro passo é fazer essa divisão da seguinte maneira. É você que paga o boleto? Não, é a minha secretária lá. Eu tenho uma menina que paga o boleto. Show de bola. Aqui nós já temos um nomezinho. É o primeiro passo. Nós temos alguém que faz a venda, que fica atendendo as ligações e tudo mais lá no provedor? Se é você, beleza. Eu tenho uma pessoa que me auxilia nisso, ou de repente eu vou ter que procurar uma pessoa para
cuidar o que seria dessa parte mais comercial, que é fazer a venda, visitar cliente, cuidar dos upgrades. E aqui, eu tenho alguém que anda com o meu Uno lá, com a escada, tenho mais um secretário, como que é a tua equipe de instalação? Repito, se é você, ainda está um passo atrás, use isso para rascunhar os teus próximos passos. E a minha insistência nesse primeiro passo é o seguinte, é criar essa divisão. Porque vejam bem, lá em 2016, quando eu cheguei nesse modelo de negócio, e é o que está até hoje na minha empresa, que foi o que deu certo, e que eu sempre recomendo nos provedores que eu dou consultoria, ou quando alguém me pergunta, eu sempre digo, criem essas divisões. E porque dá certo. Né? E dá certo porque nós, donos de provedores, nós temos um papel importantíssimo dentro dessa estrutura aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, que é esse aqui, ó. É nós ter alguém que seja dono dessa cadeira do administrativo, é alguém que seja dono dessa cadeira do comercial e alguém que seja dono da cadeira do operacional. Essa é a minha maior insistência e depois que você nomear essas três pessoas, não precisa você ir lá dizer, agora você é o gerente. Você diz assim, ó, você agora é o responsável pelo contas a pagar e tudo que for administrativo e de repente você me represente na conversa com o contador. Porque quando você tem esse ser iluminado que vai fazer isso, o contador liga querendo falar contigo, você diz assim, ah, estou mandando minha secretária aí, ela vai entender. Esse é o primeiro passo, entende? Então, simples. Ela vai lá, entende, e daí ela te chama. Anderson, o negócio é o seguinte, ele me explicou que tem 100 de nota emitida e tem 200 de dinheirinho. E, como todo empresário que não é bobo já entendeu, né? Nós estamos aí com 50% caixa 2. E aí ele diz que é para nós começar a se preocupar com isso. E daí você diz para essa pessoa, de que maneira, qual é a sugestão, de repente agora vamos junto nós dois lá entender. Primeiro passo dado. Ah, cliente liga para você. Tu tá lá se disfarçando, às vezes vendo a tua equipe lançar cabo, né? E aí você diz, ah, eu vou amanhã te visitar para ver teu projeto. Porque agora você acha que tá mais importante ficar ali. Beleza? Daí amanhã, no outro dia, o cliente te liga de novo. Daí tu diz, ah, agora eu tô ocupado, eu vou depois. Eu escuto tanta desculpa de não posso. E aí, meu amigo, o cliente que quer comprar, pode ser que ele ligue para a nossa empresa. E pode ser que ele entre no fluxo do nosso comercial e que meu vendedor esteja lá em 5 minutos. E aí, você está perdendo no jogo. Teu time comercial não é efetivo. Então, o que eu quero dizer? Se você tem o José, que o José está atrás da câmera ali, se tem o José lá, que é a pessoa responsável pelo comercial, que ele tem o bloquinho de pedido embaixo do braço, e o João me liga, o cliente me liga dizendo, Anderson, pode ver, tal. Sim, só um minutinho que daqui a um pouco o meu time entra em contato. E aí você diz, José, mais uma venda, corre lá, e o José sai se quebrando e muito provavelmente você vai estar acima da média do mercado. E você precisa ter o teu instalador lá, que é o cara que a gente olha e diz assim, por que não foi instalado ainda esse cliente? Ah, porque faltou material. Por que daí tu vai para o administrativo e diz, olha, por que nós não compramos material, nós não pagamos o cliente? E aí você começa a fazer justamente esta triangulação aqui entre os setores da tua empresa. Você é o suporte para toda essa galera. Você conversa com o administrativo e operacional. Você está no meio deles para garantir que eles não se esfaqueiem. Essa é a verdade. Porque eles até se conversam comercial com o operacional, mas o comercial tem a comissão dele, que quanto antes o cliente for instalado, antes entra. O operacional tem todas as demandas que a gente sabe do provedor, que não são poucas. E aí, se nós deixar os dois no cabo de guerra, eles se matam.
E aí, por sorte, tem você, que é o âncora da situação. Vocês entendem que, de repente, eu não preciso mais trabalhar tanto? De repente, eu consiga delegar essas funções e, se eu quiser que o meu provedor cresça, é esse o caminho. E esse é o segundo passo. É você ir articulando essa conversa. E a notícia triste é, vamos errar demais, porque cada empresa tem sua particularidade. Vai ter o cara do administrativo que já é formado em contábeis ou administrador, vai ter o cara do operacional que só sabe lançar cabo. E aí? Nós vamos errar. Vai ter um querendo aplicar um conceito, outro querendo aplicar outro, um falando que o outro não entende da sua realidade, mas a questão é, você é o pivô disso tudo. Você garante a harmonia entre os setores. E aí, então, você começou a dar o primeiro passo, escolheu a pessoa, começou a organizar devagarinho, daí depois você começa a documentar o processo. Você começa a escrever que dentro do administrativo o processo de compra ou o processo de pagamento de um boleto é desse jeito. Dentro do comercial, o prazo para nós ir lá visitar o cliente quando você solicitar é de X horas e o prazo para a instalação é de X horas. E você começa a criar processos endereçados a cada setor. E olha só que legal, se você fizer isso, você vai virar um gestor. E o gestor resolve este problema aqui, ó. Trabalho começa a ficar light. Saúde vai para o nível. Esporte, recomendo, que daí são agregados. Filhos, família. Você começa a ter um horizonte de desfrute. Mas o que eu quero dizer assim, ó, tem muita gente que também confunde isso. Quando chega nesse lugar, acha que agora eu sou inquebrável, eu sou infalível e daí vive só do desfrute. Eu acho que a gente tem que trabalhar em cima do nosso negócio todos os dias para melhorar esses processos e, consequentemente, ter uma gestão mais assertiva, para refinar isso. Eu sempre brinco, hoje até estava falando com o meu coordenador de compras de materiais. E aí a gente estava fazendo uma análise. E olha só, como é bastante trabalho. Não é trabalho à toa. Nós estamos falando de refinar muito o negócio. E a conversa de hoje de manhã é o seguinte, eu até brinquei com ele. Quanto é o recomendado aí de rotação para um motor AP 2.0? Então nós estávamos brincando com relação a isso. Os 7.000 RPMs é a faixa de segurança, que depois nós já entramos na linha vermelha. A linha vermelha já está dizendo, né? Vamos explodir. Então nós vamos fazer o nosso motor girar 6.800 para nós ter uma margem de segurança. O que nós estávamos discutindo? Se nós temos um consumo de 250 ONTs mês, qual é a nossa previsão de compra? Qual é o nosso estoque mínimo? E quando eu compro de 500, eu estou pagando estoque parado. E vocês entendem que eu quero dizer assim, que eu estou articulando isso e eu tenho impacto direto no meu operacional? Isso é ser gestor. Então é você fazer conta do dinheiro. Você vai olhar para a tua prateleira de estoque lá e você vai dizer, olha, eu sei que eu preciso ter isso, porque se eu tiver um boom de vendas ou isso, aquilo, de manutenções, eu estou preparado. Mas agora eu não preciso ter 10 vezes mais e deixar o fornecedor feliz da vida. É assim que funciona. Então assim, você pode, você consegue, o primeiro passo é esse. Ser pequeno não é feio e não é demérito, eu acho que cada um está na sua construção. Agora, com o conhecimento e com a vontade de dar os primeiros passos, é muito simples de chegar lá. E eu tô aqui para ajudar vocês. De que maneira? Sem enrolação. E para começar hoje. Com esse vídeo você consegue começar hoje já. Os dias 23, 24 e 25 de abril serão 3 aulas. Vou falar o passo a passo para você gerenciar o seu provedor com menos estresse e com mais lucro. E a gente já tem um grupo
formado. Nesse vídeo vai ter um link ali na descrição, onde você clica lá, já se cadastra e recebe acesso ao grupo do WhatsApp. E dentro desse grupo do WhatsApp a gente está disparando informações, orientações, vai ter os links para as aulas. Tá bem legal. Já são mais de 100 pessoas nesse grupo e eu conto com a tua participação também para nos dias 23, 24 e 25 de abril participar dessas 3 aulas ao vivo. Muito obrigado e até a próxima.